Não, acabei de chegar, padre. Agora em pouco. Você estava no mês passado, Vitor? Sim, desde o começo. Estava, né? Tá. Tem razão. Ô, Dan, A chamada está sendo gravada. Danilo, Oi. tem um novo também, e é um amigo meu lá de Vitória, bom tempo de caminhada aí, é o Luiz Guilherme, né? Homem de fé, e aceitou o convite, vai caminhar com a gente também. Ótimo. Quer dar um oi, Luiz? Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É um prazer estar junto com vocês aqui. Vamos caminhar aí nessa graça que é aprender bastante sobre São José. Obrigado pela acolhida, viu? Bem, seja bem-vindo. Amém. Bom, o Marlon já está gravando? Tá. Então, a primeira coisa, né, a gente relembrar um pouco a finalidade do nosso grupo. Agora a gente já tem um mês de caminho. Esse mês a gente foi fazendo algumas experiências também, para a gente discernindo como que a gente vai trilhar, né? Meus irmãos, a finalidade desse grupo é ser um momento onde a gente possa se abastecer na nossa espiritualidade, a gente se fortalecer, ficar na rocha, ser iluminado pela palavra de Deus, né, crescer nas virtudes de São José, para a gente poder ficar firme na nossa missão. A gente sabe, né, a grande batalha hoje, a grande batalha que a gente enfrenta hoje com as famílias, né, inclusive hoje de manhã, fiquei até meio surpreso, veio uma pessoa aqui para dialogar comigo, hoje eu fiz atendimento na paróquia, o casal está engajado na igreja, o marido está engajado numa pastoral, a mulher está engajada em outra pastoral, e hoje a mulher chegou aos prantos aqui na salinha, chorando, padre, acabou tudo, desabou. Né? Meu esposo foi embora, foi morar para outro lugar, me bloqueou, todos os meus contatos, e não quer mais falar comigo. Então, assim, é a nossa realidade, a realidade do mundo presente. Então, é esse desejo de a gente poder se ajudar, nos tornando homens mais espirituais, né? A gente não se acomodar naquilo que a gente já alcançou, né? Como Paulo fala, já deixei muita coisa, já progredi muito, mas eu considero tudo isso como nada e eu quero prosseguir, continuar, né? Também a nossa preocupação desde o começo foi que a gente, sabendo que cada um tem a sua realidade, os seus compromissos, trabalha o dia inteiro, aí chega à noite ainda, às vezes está cansado, quarta-feira é bem a metade da semana. Então, a gente também teve essa preocupação de não assim, deixar uma demanda muito grande, a gente ter uma programação, um ritmo sereno, suave, de forma que cada um possa participar sem se sobrecarregar, né? A gente ficou com essa preocupação. Por isso que o convite, né, a proposta é a gente fazer um encontro mensal. Depois, logo no começo, o encontro mensal para a gente meditar, a partilhar a palavra e se aprofundar, né, na vida de São José. Depois, no começo, né, já teve vários de vocês também propuseram de poder parar também toda semana para fazer a reza do terço, então, que a gente também achou que era uma proposta boa, só que depois a gente percebeu, né, ao longo desse mês, que a gente para toda semana como grupo para rezar o terço pode sobrecarregar, né? Porque aí manda mensagem, tem gente que de fato não consegue, então a gente achou melhor agora fazer assim. O grupo é para um encontro de formação mensal, e depois, uma vez por mês, depois de 15 dias, a gente tem um encontro para fazer a reza do terço, que é o momento de intercessão para as famílias, que está sendo bom, né? O Tiago comenta comigo as experiências, as crianças estão rezando, reza pela família, reza nessa intenção. Gente, é os homens que estão se unindo para rezar, então isso é uma bênção. Mas a gente vai fazer, então, a cada 15 dias, né? O principal encontro é o encontro formativo, e para aqueles que desejarem, depois, participam do encontro para rezar o terço, depois, a cada 15 dias, aqueles que desejarem. Então, a dinâmica do grupo vai ser assim, tá bom? Só para a gente esclarecer, porque teve umas pessoas que não estavam entendendo muito bem, né? Falaram, mas
ia ser mensal, agora está chegando o convite toda semana, o que está acontecendo, não estou entendendo bem, mas a gente quis esperar esse encontro para a gente poder alinhar bem agora o direcionamento do grupo, né? Então, amanhã o Tiago também já vai mandar lá no grupinho uma artezinha com todos os nossos encontros ao longo do ano, já tem as datas marcadas para vocês poderem se organizar. Depois eu vou gravar um vídeo também, como tem muitos que não estão hoje aqui, eu vou gravar um vídeo explicando e colocar lá no grupinho, para aqueles que não participaram, né? E assim, a gente pensou também em convidar, né? Já convidamos, né? Vão ter vários padres que vão ajudar. Então, o padre Leandro, meu irmão, o padre Custódio, o padre Gilson, alguns são paroquianos, o padre Gabriel Vilaverde também, que muitos de vocês conhecem, vai ajudar. O Tiago vai tentar ver com aquele padre Mário Sartori, lá do Paraná, se ele pode também, uma noite, dar uma formação, que ele também vive muito a espiritualidade de São José. Então, a gente quer realmente dinamizar. Agora, sabendo, meus irmãos, que mesmo que seja uma vez por mês, vai exigir um sacrifício da nossa parte, de a gente poder participar. Vai exigir uma escolha, né? Mas isso é óbvio. Né? Para a gente ser homens espirituais, a gente tem que fazer uma escolha mesmo de decisão, falar, não, agora eu vou parar e vou voltar meu coração para isso. Porque se a gente for sendo levado pelo ritmo da vida, pelo fluxo, trabalho, casa, compromisso, de fato a gente vai vivendo imerso, né, nos compromissos e nas atividades, e a nossa vida espiritual vai ficando sempre de segundo plano. A gente vai restringindo a uma missa dominical, alguma coisa assim, mas a gente não dedica mais tempo. Então, a gente sabe, para dedicar tempo para as coisas de Deus hoje, tem que ter uma escolha, né? Mas às vezes até uma certa violência, vamos dizer assim. Mas isso é a escolha de quem quer ser um homem novo, um homem santo, né? Então, assim, agora a gente vamos caminhar dessa forma, né? E, claro, a gente não quer sobrecarregar o grupo de muitas mensagens, né? De muitas informações, para a gente levar com essa serenidade. Tá bom, gente? Então, a primeira coisa era a gente poder encaminhar bem agora, dinamismo do grupo. Por enquanto, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida ou está claro? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, hoje, eu vou dar essa segunda formação. A partir do mês que vem, vão ser alguns outros padres que vão ajudar também nas formações, né? No mês passado, a formação inicial foi sobre um caminho de espiritualidade de São José, a importância da vida espiritual. Né? A gente, não sei se vocês lembram, falando da importância da gente cultivar uma espiritualidade, não apenas uma religiosidade, a importância que o homem espiritual tem na sua família. Eu lembro daquela estatística, né, daquele estudo, quando um homem vai na missa, um homem vive a fé, 90% das famílias vão atrás do homem. 90%. O homem arrasta os filhos, arrasta a esposa, porque os filhos têm a referência do pai como aquela referência de verdade, de caminho, de força, de orientação. Então, sobretudo quando o filho são crianças, né? Tem a referência no pai. Então, mas se meu pai é um homem de fé, busca Deus, então realmente isso é uma coisa importante, enraiza no coração, né? Então, hoje, continuando, a gente vai falar outro aspecto da vida espiritual, que vocês já sabem, mas vale a pena a gente relembrar, meus irmãos, que é o aspecto da palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Uma espiritualidade, para ela ser bem sólida, enraizada, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Isso para nós parece claro por um lado, na teoria, mas na prática não é tanto. A gente entende isso na teoria, mas na prática, quando a gente vai ver, a gente se pergunta qual é o contato concreto que eu tenho com a palavra de Deus. Porque a gente, no dia a dia, muitas vezes passa, né? A gente passa o contato com a palavra, uma leitura do evangelho, uma meditação, o que Deus está falando. A gente, muitas vezes, não vive isso no nosso dia a dia. E, meus irmãos, é importante, porque a palavra de Deus é a base para uma vida espiritual. Lembra quando Jesus diz assim, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática,
é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então, se a gente quer construir uma vida espiritual sólida na rocha, que não fique assim, né, oscilando, a gente tem que construir na base da palavra, conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra. E a palavra, ela seja a Bíblia, porém, né, só para esclarecer um ponto, a palavra de Deus não é só a Bíblia. A Bíblia é a palavra na sua dimensão inspirada, inscrita. É a palavra necessária para a nossa salvação. Mas a palavra de Deus é a própria, é Deus que fala conosco, é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Ele é a palavra de Deus por excelência. Então, Cristo é muito maior do que a Bíblia. Cristo vai além da Bíblia. A própria Bíblia fala, se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, todos os livros do mundo inteiro seriam insuficientes para conter o que está escrito aqui. Então, Jesus é a palavra. Então, quando a gente fala ter intimidade com a palavra, é escutar a voz de Jesus, o que ele fala, e ter essa palavra no nosso coração. Meus irmãos, hoje a gente tem a Bíblia, né? Hoje a gente tem a Bíblia. Só que por muitos séculos o povo judeu não tinha escrita. A escrita tinha lá no templo, para os sacerdotes, mas o povo não tinha. Como é que o povo conhecia a palavra? Olha que coisa linda. O povo conhecia a palavra de cor. Ou seja, a partir do coração. O povo conhecia a palavra de decor, quer dizer, sabia de decor os salmos, os profetas, mas o que significa? A partir do coração. O judeu, com 12 anos, quando ele ia no templo para fazer o exame de maioridade, o que ele tinha que falar? Ele tinha que falar a palavra, explicar a palavra, depois respondia perguntas da palavra. Então, o judeu conhecia a palavra de Deus no coração e guardava aquela palavra. Isso é importante hoje para nós também, né? A gente escuta tanta coisa, escuta notícia, escuta Jovem Pan, escuta um monte, mas às vezes a gente não escuta a coisa mais importante, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, são coisas básicas da nossa vida, mas que a gente tem que resgatar. Como que está a minha relação com a palavra de Deus? Eu tenho escutado a Deus? Por que isso é importante? Primeiro, porque quando eu escuto a palavra de Deus me traz o pensamento de Deus. Eu penso como Deus. Eu entendo como Deus entende as coisas. Eu discerno a vida, eu discerno o problema à luz de Deus. A palavra nos eleva e nos coloca na intimidade com Deus. Então, por exemplo, pode perceber, né? Hoje, graças a Deus, a gente teve uma boa notícia agora no final do dia, política. Foi uma exceção. Mas, gente, é o dia inteiro que a gente vai ver política, a gente tem notícia que aperta o coração, sabe, que faz a gente desanimar, que as coisas do mundo, porque a gente fica preso no plano do mundo. Mas quando eu escuto a palavra de Deus me eleva e eu olho todas essas realidades à luz de Deus. Eu não me misturo com elas não me afetam. Tem um livro muito bonito de São José, que eu mostrei para vocês, né, que é São José, A Sombra do Pai, que é uma história, uma narrativa sobre São José, e tem um trecho que fala que São José, lá na carpintaria, lá em Nazaré, enquanto vários homens ficavam lá conversando sobre os assuntos de política, do governo, do Império Romano, as perseguições, as mortes, São José, ele não entrava, ele não se prendia a esses tipos de assunto, ele vivia recolhido, ele vivia atento à vida em Deus. Então, realmente para nós é um exemplo, né, São José nesse sentido. Então, eu penso como Deus. E uma outra coisa que a palavra faz, isso está em Romanos 1,16. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, comunica o poder de Deus, a força de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente escuta aquela palavra, é o próprio Deus que está entrando em nós, é a força divina que está entrando em nós, e aquilo opera na nossa vida, age, liberta, cura, transforma.
cura o nosso coração, cura a nossa mentalidade, cura o nosso físico. Quantos testemunhos a gente não tem isso, não tem disso? Traz uma conversão mais profunda, faz a gente superar vícios, superar apegos, faz a gente ordenar a nossa vida, ordenar os nossos excessos, porque a palavra vai sendo luz e filtro, né? Então, por exemplo, né? Eu lembrei de três exemplos aqui. 3 grandes santos que fizeram experiências assim fortes de encontro com a palavra, e encontrando com a palavra, eles se encontraram com o próprio Jesus. O primeiro deles foi Santo Antão. Santo Antão, já no início da sua vida adulta, ele um dia está lendo a palavra de Deus e ele escuta aquele versículo, Mateus 19. Ele lê aquele versículo. Se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quando ele escuta aquela palavra, ele sente aquela luz divina sobre o coração dele, e ele vai leva a palavra ao pé da letra. Ele vende tudo que ele tem, ele entrega a irmãzinha dele para as freiras cuidar, e ele vai embora para o deserto. Ele vai viver da providência, da pobreza, vai depender de Deus. Por quê? Porque ele escutou a palavra. E a palavra deu sentido para a vida dele, né? Outro santo, Santo Agostinho, aquele homem que era pecador, que estava em crise, estava sem sentido na vida, não encontrava o sentido da sua existência, queria buscar a verdade. Um dia ele estava lá no jardim, ele faz aquela experiência que ele escuta uma criança dizendo: toma e lê. Toma e lê. Aí ele entende, ele vai e pega uma palavra, uma Bíblia, abre a Bíblia, Romanos 13. Quantas vezes a gente já não fez isso quando era jovem, né? Vamos ver o que Deus fala. A gente pega a Bíblia, fecha o olho, põe o dedo e abre. Quanto tempo faz que a gente não faz isso, meus irmãos? Que a gente fazia muitas vezes quando era criança. Uma coisa tão simples, tão ingênua, mas que tem um sentido tão forte, tão importante. A gente abre tantas vezes o celular para ver alguma coisa, mas a gente não abre a palavra. Né? Então, mas isso é para nós, estou falando inclusive para mim, tá bom? Aí Santo Agostinho vai lá, abre Romanos 13, e vê. Já é hora de despertar. Abandonai todas as obras da carne, bebedeiras, luxúrias, não sei o quê, revestivos da luz, sede filhos da luz. Fecha aquela palavra, fecha a Bíblia. E naquele momento é uma epifania, ele transforma, a vida dele se transforma. É uma mudança radical que ele vive naquele momento. De um homem velho para um homem novo. Por quê? Porque ele experimentou a força da palavra de Deus. E comunicou, né, o próprio Deus à alma dele. E, por fim, também um último exemplo, que é o de São Francisco de Assis, que também vocês já devem ter ouvido. São Francisco de Assis vai um dia numa missa, já estava num tempo de crise existencial, não sabia o que fazia, e lá na missa, durante o evangelho, era o evangelho de Mateus 10. Jesus envia os apóstolos e disse: não leveis ouro, não leveis cajado, não leveis dinheiro, 2 túnicas, e de evangelizar. E aquela palavra entrou como um fogo no coração de São Francisco, e a partir daquele momento começou a história de conversão dele. Então, isso tudo, meus irmãos, para dizer para nós a importância da palavra de Deus. Essa palavra que muitas vezes no dia a dia, a gente realmente não consegue ter muito contato, mas é fundamental para a nossa vida espiritual, para a gente poder se alicerçar na rocha. Né? Dois domingos atrás, né, olha que interessante, 2 domingos atrás, a gente leu o Evangelho dos discípulos de Emaús, nós estamos no tempo pascal. O Evangelho o Evangelho dos discípulos de Emaús mostra aqueles 2 discípulos, olha, Jesus sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam ali cabisbaixos, eles estavam ali enfraquecidos, desanimados, e Jesus aparece para eles disfarçado. E o que Jesus começa a fazer com eles? Começa a falar da palavra, explicar a palavra.
E Jesus vai explicando a palavra de todos os profetas que falavam dele, e depois falava isso tudo era necessário acontecer. E depois, quando Jesus se revela e some, um vira para o outro e falava assim, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? E aí os dois pegam e voltam correndo lá para Jerusalém e vão falar, eu vi o Senhor. Então, eu achei bonito isso porque, de fato, é a palavra que faz a gente passar da Sexta-feira Santa para a alegria da Páscoa. Faz a gente passar da morte para a vida, né? Da desolação para a consolação. É à medida que a gente ouve a palavra de Deus. Então, esse era o primeiro ponto, né, da nossa formação, da nossa partilha desta noite. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Está dando para entender? Alguém quer comentar alguma coisa? Só para eu tomar uma aguinha aqui? Ou acrescentar alguma coisa? Então, a primeira pergunta, né, para a gente poder refletir, cada um de nós, né? Como que está o meu contato, né, com a palavra? Como que está? Meus irmãos, né, é um desafio para nós. Desafio, né? O que seria o bom? Por exemplo, o Padre Léo. O Padre Léo, que vocês conhecem, grande pregador, grande homem da palavra. Falava o Antigo Testamento assim de cabo a rabo. Mas o Padre Léo, ele acordava todo dia, 4 horas da manhã, e lia a palavra 1h30 por dia. 1h30 por dia ele lia a palavra. Contato com a palavra. Claro que a gente não vai fazer isso, a menos que seja alguém muito inspirado, né, pelo Espírito Santo. Agora, o que a gente pode fazer que a igreja ensina? Tem forma. Por exemplo, compre um livrinho, Liturgia da Palavra, liturgia diária. Compre esse livrinho aqui, que tem as leituras do mês inteiro da missa. Evangelho, Salmo, primeira leitura. Tem também alguns aplicativos de celular, muito bom. Por exemplo, esse aqui que se chama iLiturgia. iLiturgia. Esse é muito bom. Esse é o melhor aplicativo católico para a leitura da palavra, para oração, que possa ter. Só que o problema de a gente ficar sempre no celular é que o celular é uma tentação, né? Para a gente escorregar do liturgia para Jovem Pan e para outra coisa é um pulinho, né? Ou para o Globo Esporte é um pulinho. Mas, por exemplo, aqui, pega a palavra. Né? Isso é uma coisa muito boa. Todo dia a igreja dá um evangelho para nós. É uma forma prática de a gente poder se alimentar da palavra de Deus. Né? O que o evangelho desse dia, a igreja está falando para mim através desse evangelho? A gente pega aquele evangelho, lê, medita um pouquinho, seja 5 minutos, e deixa aquela palavra iluminar a nossa vida. Claro, eu sou padre, tenho que fazer homilia, né? Então, todo dia eu pego e leio o evangelho. E às vezes o que eu faço também, muitas vezes, que eu estou no carro, estou indo para um lugar para o outro, eu entro no carro e coloco lá meditação diária, Padre Paulo Ricardo, meditação diária, Frei Gilson, Padre Mário Sartori, e escuto 1 ou 2 meditações indo no carro, para ver o que eles falam e como aquilo me ilumina na leitura da palavra. Então, tem tudo isso que pode facilitar. Mas Nossa Senhora, é como Nossa Senhora falou em Medjugorje, né? Quando a gente guarda a palavra, um trechinho que seja, e guarda ao longo do dia, mantém aquela palavra, a gente no final do dia vai chegar muito mais fortalecido, muito mais cheio de Deus. Né? Então, meus irmãos, essa é uma forma prática, né? O livrinho da liturgia diária, ou no livrinho, ou no celular. Mas é bom cada um pensar como eu, na minha realidade do dia a dia, posso meditar a palavra. Eu conheço homens que fazem isso, eles acordam 20 minutinhos mais cedo e leem na Bíblia, gostam de ler a Bíblia em si. Então, agora, a outra coisa que eu queria dizer para a gente encerrar, né? Não é só a Bíblia, como eu disse, a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus que se comunica conosco. E ele está se comunicando 24 horas por dia com a gente.
Deus, ele sempre está se comunicando. Ele é uma autocomunicação de si. A revelação, a Bíblia, é a autocomunicação de Deus. Ele sempre ele dialoga, ele desce até nós. Então, muitas vezes, a gente não vai escutar Deus só pela leitura da palavra, né? Só por isso. Talvez a maioria das vezes a gente vai escutar Deus no nosso coração, que está falando. Fala quando a gente vê alguma situação, fala quando a gente vê alguma coisa. Né? Esses dias que eu estava em Piracicaba, teve um dia que eu estava de manhã, acordei, já sabe quando você acorda com 1000 coisas para fazer, fui no centro, tinha uma coisa para resolver, estava com o coração já angustiado, era 10 horas da manhã, daqui a pouco eu vi um pai que desceu do carro com o filhinho para fazer o filhinho atravessar a rua e levar o filho para a escola. Aí ele atravessa a rua com o filho, ele dá um abraço no filho e o filho entra para a escola. Naquele momento que eu vi aquela cena, Deus falou no meu coração. Deus falou, olha, eu sou seu pai, calma, estou cuidando. Mas aí é o outro desafio. Meus irmãos, para a gente poder escutar a voz de Deus, a gente tem que estar atento, a gente tem que buscar silenciar o nosso coração. E aqui é o outro exemplo que a gente encontra em São José. São José era o homem que guardava silêncio no seu coração. Não era o homem que não falava, silêncio só de não falar. É o silêncio no sentido interior. Isso, para nós, nos remete a uma coisa que na vida espiritual, Santa Teresa d'Ávila diz assim, que a gente tem que cultivar uma vida interior. E isso é importante, meus irmãos. Cultivar uma vida interior. A gente viver recolhido interiormente. Porque o mundo, o que faz hoje com a gente? O mundo puxa a gente para fora. Puxa. Veja aqui no nosso grupo. Nós estamos em mais ou menos 40, né? Vamos ver quanto que nós estamos aqui. Nós estamos em 14. Olha o desafio que é para parar uma vez por mês. Com certeza tem muitos que não estão porque realmente não podem. Mas tem muitos que estão porque estão sendo puxados pelas coisas do mundo. É um compromisso, é uma outra coisa, é um dia, outro dia. Então, a nossa vida cristã, ela nos convida a fazer um exercício de a gente viver a vida interior, não só a vida exterior. Não só as notícias, não só o mundo, o trabalho, mas o que é mais importante do que isso é a vida interior. E, meus irmãos, isso é o mais importante. Inclusive, é mais importante do que a gente faz no exterior. Depois temos que fazer tudo, trabalho, providência, dinheiro, mas o mais importante é a vida interior. Quanto mais a gente vive aqui, mais isso vai se refletir no mundo exterior. Senão a gente vive disperso, vive no automático, né? Então, veja, essa vida interior, este silêncio, exige de nós um esforço. Exige de nós uma escolha. Exige de nós uma ascese. Só consegue, nesse mundo frenético, nesse mundo corrido hoje, viver o silêncio interior, quem faz uma escolha que é uma ascese. A gente não é monge, asceta no mosteiro. Mas hoje, para você fazer ascese, você não precisa estar no mosteiro. A gente é chamado a viver a ascese na nossa vida do dia a dia. Na nossa casa hoje se tornou o nosso mosteiro, o nosso templo de oração, o nosso coração. A gente não é chamado mais a fugir do mundo, mas a gente é chamado a viver essa experiência dentro do mundo que a gente vive. Então, aqui também o primeiro né? A primeira pergunta é, como está a minha vida da palavra? E o segundo é, eu estou zelando por ter momentos, recolhimento interior, né? Eu tenho isso no meu radar, no dia a dia, eu tenho essa preocupação de me recolher, de silenciar, por algum instante que seja. Isso é importante, meus irmãos. Então, fica também aqui esse convite para nós, né? Tornar o nosso coração um espaço de escuta da palavra de Deus. Porque senão Deus está falando, mas a gente está tão cheio de coisas que às vezes a gente não escuta. Quantas vezes vem o povo aqui e fala, padre, mas eu não consigo escutar a Deus. Mas não é porque Deus não fala, é porque nós não estamos conseguindo silenciar. Porque se a gente parar, pode estar no meio do trânsito, o carro parado em algum lugar, se você silenciar naquele momento, respirar, Senhor, me fala, Pai, me orienta. Deus vai falar com o nosso coração. Então, assim, é um desafio para nós,
cada um tem que ir procurando, né? Às vezes, muitas vezes que eu faço, como eu estou morando em Capivari, então vou de Capivari a Piracicaba, tem vezes, meus irmãos, que eu já fiz isso muitas vezes. Eu entrei no carro, veio a tentação de ver uma coisa, ver outra, eu já peguei no celular, pum, coloquei canto gregoriano. E fui de Capivari a Piracicaba escutando canto gregoriano. Para não ficar pensando, só para ficar ali no silêncio. Ou coloquei o terço, algumas vezes fui rezando o terço, você está, claro, você até pensa numa coisa ou outra, mas você está lá no terço, você está mais concentrado. Também teve outras vezes que eu cheguei no carro e soltei lá um sertanejão, não aprendi a dizer adeus. Tem momento para tudo. Mas tem momento que a gente precisa realmente lembrar dessa importância do recolhimento da nossa alma. Deus sempre fala conosco. Isso é o que São José também nos ensina. Ele era um homem que conhecia a palavra como um bom judeu, e ele era um homem do silêncio, que sabia discernir e escutar a voz de Deus. Tanto que a gente vê em Mateus, o anjo aparece, fala para São José, orienta, quer dizer, ele escuta a voz do anjo, e depois o que ele diz, sim, faça-se. Fez conforme Deus tinha orientado ele. Ele foi e tomou Maria pela sua esposa. Antes de sair decidindo, ele escutou a Deus e depois decidiu conforme Deus havia falado. É o que São José tem para nos ensinar. Sempre a gente agir conforme aquilo, a orientação, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, pronto. Amém. Vamos... Que horas são agora? 8h13? Vamos agora. alguns minutinhos. Vamos abrir aqui para uma breve partilha, se alguém quiser dizer alguma coisa que tocou mais, que refletiu, ou completar, acrescentar alguma coisa. Vamos, alguns de nós que possam, né, trazer aqui alguma breve partilha, para a gente também aprofundar um pouquinho, né, naquilo que ficou mais forte para nós nessa noite. Eu queria começar e chamou muita atenção, bem no início quando você começou a formação, de que a palavra de Deus não é só a Bíblia, né? Que a palavra Jesus é o verbo de Deus, né? A palavra de Deus é Jesus, né? E Jesus está além da Bíblia, né? E isso também inclui, porque eu achei tão importante, porque nossos irmãos protestantes, eles ficam só com a palavra, né? Então, às vezes, algumas decisões que a Igreja Católica tomou ao longo da história e tal, né? Toda, né, a dogmática e tal, aí se pergunta, onde está na palavra? Entendeu? Só que a palavra não está só na Bíblia, não é só a Bíblia, né? Tem a tradição, tem o Santo Magistério, tem o ensino dos santos, o que a Igreja aprendeu em mais de 2000 anos de história, né? E isso calou bem no meu coração, né? Até iluminou, né? A palavra de Deus não é só a Bíblia, né? Isso é bonito que amplia a visão, né? Amplia a nossa compreensão. Isso. E complementando bem sobre a questão do recolhimento, como é verdadeiro, assim, só um testemunho pessoal. Às vezes, quando eu me disponho em parar, sentar com a palavra do dia mesmo, né? Como se te fala do Evangelho do dia, o Salmo, a primeira leitura, e meditar sentado, às vezes assim, até numa posição correta, num ambiente silencioso, silenciar externamente, mas também internamente, se dispor a parar para isso, né? Como que flui, né? A oração, você reza com a palavra, a coisa flui, né? E como que às vezes a gente na correria, como você falou, né? Você acorda de manhã, vou fazer na cama mesmo. Aí você está deitado, com sono, celular na mão, e você quer que entre alguma coisa, né? Então, ter essas disposições também, né? De interior, exterior, de se preparar para isso também, se preparar para a leitura, né? Isso.
Isso mesmo. Maravilha. Quem mais? Eu queria fazer duas colocações, Danilo. Você falou da palavra de Deus, né? E quem acompanhou a comunidade Canção Nova, principalmente o Padre Jonas, o fundador, ele sempre fazia essa colocação, né? Que a palavra de Deus, você falou da liturgia diária, do dia, né? E ele dizia que aquela palavra do dia, né? Do evangelho do dia, era aquilo que Deus queria dizer para cada um de nós, né? E então, vamos dizer que se a gente vesse o evangelho, né? Lesse lá, túmulo caiado, aquilo, sempre a gente vai jogando para outro, né? Para o vizinho, né? Para outra pessoa. E não é para nós mesmos, né? Meu filhinho, filhinhos, é para nós também, né? Então, ser corrigido, né? Isso que eu queria colocar, ser corrigido por Deus através da palavra é uma graça tão grande para nós, né? Que a gente deveria se alegrar e se corrigir, né? Se alegrar com a palavra e se corrigir. Se a palavra chega, túmulo caiado, o que significa isso para mim, para minha vida, para minha história, no meu passado, né? Se preciso melhorar, né, um pouco cada dia melhorando um pouco. Isso é uma colocação. E a segunda colocação que eu queria colocar era toda essa dinâmica que você fez hoje aqui, né, conosco. Para mim, né, eu senti isso, que a minha vida começa a partir de hoje, através da leitura, né? Se há dias atrás eu não fazia, não tinha essa prática, né? Tinha outros hábitos, que nem você fez a colocação, né? Então, que isso para mim, estou falando para mim, né? Isso começa hoje, né? Olha que maravilha, eu vou começar hoje essa prática da leitura, né? Pegar a Bíblia, carregar, ler, meditar, né? Seja o tempo que for, nem que for o tempo de almoço que eu tenho na empresa, seja o que for, o tempo do café, é o tempo suficiente para Deus falar, né? Falar comigo. Então, para mim, ficou essas duas colocações aí. Amém. Amém, pai. Obrigado. Muito bom. Mais alguém? Padre, Padre, pode eu vou falar, Luiz. aproveitar a oportunidade. No mundo tão agitado, né, que nós estamos hoje em dia, tantos barulhos, né, internos e externos, o silêncio tem sido um grande desafio, né? Então, eu tenho feito esse momento de intimidade com Jesus no silêncio. Nem tanto, às vezes, na leitura da palavra, na liturgia. Acho que eu engato logo de manhã. Mas nos momentos de pausa ali, entre a expediente da manhã para o expediente da tarde, eu consigo ir no Santíssimo, eu consigo fazer silêncio. Então, assim, como que o silêncio faz total diferença para o nosso dia a dia, sabe? Então, quando o senhor cita, né, que também tem uma segunda hipótese aí, né, que é o momento de silenciar, Jesus fica 24 horas, né, conosco, ele fala conosco 24 horas. Quando o silêncio diante de um mundo tão agitado, como transforma, né? Transforma o nosso agir, o nosso pensar, o nosso relacionar com as pessoas. Então, o que tem me feito muita diferença tem sido o silêncio. Né? Muitas vezes eu não conseguia fazer uma adoração, né, com o passar do tempo, eu achava que eu tinha que falar alguma coisa diante do Santíssimo. E aí, quando eu aprendi que eu não preciso falar, né, eu preciso sentir, eu preciso me relacionar com Ele, mesmo no silêncio, fez uma diferença muito grande no meu relacionamento com Deus. Eu quis também destacar aí essa segunda análise, né, que o senhor fala, da importância do silêncio e do relacionamento com Deus. Amém, Luiz. Obrigado. Muito bom, meu irmão. É isso mesmo, né? É o silêncio fecundo, né, que nos coloca em intimidade com Deus, né? Muito bom. E tinha mais um que ia falar agora, a gente disse, quem que era? Era o Vitor? Eu acho que queria, de fato, colocar a questão do silêncio. Como o Danilo falou, barulhos do momento, a facilidade que... Eu posso até dizer que a vida nossa mudou antes e depois do celular, né?
Enquanto o celular só era um aparelhinho para fazer ligação, tudo bem. Depois que virou smartphone, aí mudou totalmente a forma da gente se relacionar com pessoas do lado e com a gente mesmo. E cada vez pior, né? Então, a gente, como até o outro irmão colocou aí, vou começar hoje a ler, né? A palavra. Eu tenho por mim que eu sou muito desses altos e baixos, né? Como tem um tempo que eu consigo meditar diariamente, depois fico um bom tempo sem ler. Procuro sempre, todo dia, procuro sempre fazer as orações, pensar em Jesus, pedir inspiração do Espírito Santo, mas sempre falta, né? Eu viro, né? Eu me pego a pensar, está faltando alguma coisa. E o que falta é a constância, né? É a série. E aí que a gente tem que pedir para São José mesmo, o exemplo dele, ó. Aí é hora de ser homem mesmo. Isso aí. Todo dia é um compromisso. A série diária, leitura diária, meditação diária. Isso, é isso mesmo, Vitor. O desafio, né? O desafio de a gente poder deixar isso aqui canto e entrar em comunhão com Deus, né? No dia a dia da nossa vida. Bom, meus irmãos, está dando eco, não sei se é o meu computador, de quem que é, será? Agora parou. Tá. Então, vamos encerrar agora, essa noite. O que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode ter um propósito agora para esse mês, né? Cada mês a gente vai fazendo uma formação, né? A gente vai aprofundando em uma virtude, humildade. Então, à medida que a gente faz o encontro, depois a gente pode também tirar isso como um propósito de vida. Esse é o propósito para esse mês. Para esse mês, não vamos colocar assim agora, né? Coisas... Não, para esse mês. Vamos fazer um esforço de a gente poder ter um contato maior com a palavra. Seja através do silêncio, seja através da liturgia diária, cada um vai ser iluminado pelo Espírito Santo, mas a gente juntos fazer dessa graça, vamos procurar nos tornar homens mais atentos à palavra de Deus, que se alimentam mais íntimo da palavra, né? Acho que esse é um propósito bonito que a gente pode buscar viver juntos, né? Ao longo desse mês até a próxima formação. Tá bom, meus irmãos? Então, maravilha. Então, vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro que a gente esteve aqui juntos, né? Que essa palavra possa realmente fortalecer cada um de nós, entregar aqueles irmãos também que não puderam estar. Se porventura vocês conversarem com algum deles, né? Expliquem um pouquinho, perguntem, olha, você não está conseguindo ir, porque a gente sabe, olha, é um desafio. E às vezes o inimigo também não quer, né? Quer atrapalhar. Mas a gente vai se ajudando, vamos colocar e rezar por eles também, e depois a gente vai passar lá no grupo, vocês vejam certinho as orientações, como que aquilo com mais clareza de como a gente vai caminhar, tá bom? Para aqueles que não estiveram aqui, né, claro. Então vamos entregar tudo isso no coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, a vossa casa, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Vamos abrir os vídeos aí para a gente dar um tchau, então. Uma boa noite. Só lembrando. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Quer falar alguma coisa, Thiago? Só lembrando que vai ficar gravado, viu? A gente vai mandar o link depois. Se conhece alguém que não conseguiu assistir, avisar que vai ficar o link depois. E se quiser também, querer convidar alguém para o grupo e tal, que queira, pode passar o link para ele também para assistir. Qualquer coisa a gente adiciona no grupo depois. Tá bom? Combinado. Maravilha. Valeu, gente. Fiquem Boa noite. Deus abençoe. Com Deus. Até mais. Um abraço.